que a gente se questiona sobre que espécie é essa de ser humano. Uma briga entre torcedores do Palmeiras e do Cruzeiro terminou com uma pessoa morta e 20 feridos aqui na Grande São Paulo. O Jairo Nascimento é quem está acompanhando tudo isso e nos explica. Ô Jairo, domingo de eleição, a gente aqui com atenção. Bom, briga, morte, problema, a gente não quer qualquer dia do ano, né? Seja segunda, seja sexta, seja eleição. Mas, puxa vida, o que aconteceu? Elisa, um bom dia para você. O que chama atenção é que essa briga aconteceu entre torcedores de times que não jogaram entre si. Essas torcidas se encontraram no meio da estrada, na Fernão Dias, que é a estrada que faz a ligação entre o estado de São Paulo com o estado de Minas Gerais, na altura do quilômetro 65, em Mairiporã, que fica bem pertinho, na região metropolitana da cidade de São Paulo. Ontem nós tivemos uma rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras recebeu o Fortaleza, empatou em 2-2, enquanto o Cruzeiro foi até Curitiba para jogar na Liga Arena contra o Atlético Paranaense e perdeu por 3-0. Os torcedores da torcida organizada do Cruzeiro, a Máfia Azul, estavam voltando para Minas Gerais quando se encontraram com torcedores da Mancha Verde, a torcida organizada do Palmeiras, nesta BR. E aí a briga começou. Aconteceu por volta das 5 horas da manhã. A estrada, inclusive, ficou completamente interditada por mais de 1 hora, de acordo com a Artéries, que é a concessionária que faz a administração desta via. As imagens são, inclusive, impressionantes, de muita violência. Nós estamos falando de cerca de 120 torcedores envolvidos nesta confusão. Confirmado pela Polícia Rodoviária Federal, 12 feridos e 1 morto. Nesse grupo de feridos e também dessa pessoa que morreu, todos torcedores do Cruzeiro. Os feridos, inclusive, foram atendidos ali, na beira da estrada mesmo, pela concessionária e também pelo Corpo de Bombeiros, que foi chamado até o local para fazer o atendimento dessas vítimas e para apagar um incêndio, porque 2 ônibus foram atingidos nesta confusão, ônibus que carregavam os torcedores. Um deles foi depredado e outro tocaram fogo. E assim foi necessário o trabalho também do Corpo de Bombeiros e, claro, da polícia, que foi até o local para lidar com esses torcedores que, quando perceberam a chegada das autoridades, todos fugiram do local. E mais uma informação, houve, portanto, a interdição completa da Fernão Dias por cerca de 1 hora e parcial até cerca das 8 horas da manhã. Isso porque nós recebemos a informação de que miguelitos, que são aquelas armadilhas feitas com pregos, que servem para furar os pneus e fazer com que o veículo não ande, foram jogados na pista para surpreender, portanto, esse ônibus de torcedores que passava ali e ele não ter condição de avançar para que a briga assim acontecesse. E aí houve esse atraso também na liberação da pista, justamente para fazer a limpeza e também retomar a circulação das pessoas que passam pela Fernão Dias, que nesse momento já está liberada, mas fica marcada por conta desta confusão entre torcedores de Cruzeiro e do Palmeiras. Elisa. Ô Jairo, você está citando as imagens e de fato são impressionantes. A gente estava vendo ali o tamanho da coluna de fumaça que se formou, a confusão na estrada, as pessoas... Você tem ali, tá vendo ali, tem um caminhão de lixo, um caminhão de resíduos parado no meio da estrada, ou seja, deixando de fazer o trabalho nas ruas, para onde estava indo. Aí você tem os caminhoneiros, que eventualmente estão com material perecível, que tem hora para entregar esses itens e não conseguem chegar. Eventualmente você tem ambulância, que não consegue também passar. Outros veículos com gente que está indo votar, resolver a vida. Então, primeiro você tem esse problema de interromper a vida dos outros. E aí você tem as consequências da briga em si, da briga entre eles. Essa imagem que você estava vendo era de dentro de um carro da Polícia Rodoviária Federal, ao se aproximar dessa confusão. E aí também, muitos veículos, você imagina o desespero de quem está na estrada, você para o veículo e você vê uma briga com dezenas de pessoas começando. Você corre para onde? O que você faz? Você abandona o seu carro? Sem contar os idosos dentro do veículo passando mal de medo, de pavor. Então, vocês estão vendo aí um registro do absurdo, um absurdo, o inaceitável. Primeiro que é essa sensação de que futebol pode tudo, né? Porque no estádio pode tudo, que pode tudo. Eu digo no sentido de que essas pessoas eventualmente brigam e depois voltam a frequentar os estádios. E secundariamente, o mais importante, é o tamanho do problema que você causa na vida de outros seres humanos que não estão nem aí com a sua discussão e com esse clima horroroso que se fazem parte do futebol. Uma vergonha para os clubes,
para as torcidas e também para as pessoas que eventualmente estavam entre os torcedores e não tinham nada a ver com essa briga, esse lado animalesco do esporte. Fato é que uma pessoa morreu, briga de torcida do Cruzeiro e do Palmeiras. E também há muitos comentários de gente dizendo que isso era uma briga que há tempos estava para acontecer, porque era para poder responder a uma outra, né, Jairo? Uma confusão de tempos atrás dos torcedores. Ô, Jairo, só por favor, acrescenta teu olhar aqui. Quando a gente vê essas brigas, geralmente essas pessoas são banidas de entrar no estádio? Como é que costuma ocorrer isso? Ou tipo assim, tá bom, próximo, passou, fica a briga para trás e a galera continua frequentando os estádios? Muito pelo contrário, Elisa, elas acabam sendo muito bem-vindas nos estádios mesmo, arrumando todo esse tipo de confusão. E detalhe, não necessariamente esses torcedores brigões precisam entrar no estádio, eles acabam ficando ali no entorno, nos bares, ali na região, e mesmo assim acabam arrumando confusão. E o que é interessante é justamente isso, essa observação que o pessoal tem feito aí nos comentários, ela é totalmente pertinente, porque muitas dessas brigas entre torcedores são marcadas por meio das redes sociais. Eles combinam antes. Essa informação ela não foi à toa. Nós estamos vendo pelas imagens que um dos ônibus é aquele ônibus que é locado para transportar, ônibus de turismo, né, para fazer essa viagem entre Curitiba até Belo Horizonte, cerca de 13, 14 horas de viagem. Portanto, é uma informação que foi compartilhada, uma informação dada. Os torcedores já sabiam da passagem desses outros torcedores das torcidas organizadas neste local. Fizeram uma verdadeira emboscada. Então, se não há uma punição para aqueles que são os responsáveis pelo agendamento e pelo envolvimento também com essas brigas, o que a gente vê é um aumento. E principalmente elas são intensificadas quando nós temos essas torcidas que não se consideram como torcidas co-irmãs. Existem, né, alguns torcedores que fazem grupos de torcidas organizadas, que de alguns times fazem combinados de não se agredirem, mas outros não. São tratados como verdadeiros inimigos, que é o caso entre as torcidas organizadas do Palmeiras e do Cruzeiro. Portanto, a gente acompanha essas cenas de selvageria que raramente são punidas adequadamente. Essas pessoas acabam depois respondendo ali medidas muito brandas que são aplicadas pela justiça, quando aplicadas, porque como nós vimos, de 120 pessoas envolvidas nessa confusão, uma morreu, 12 ficaram ali para serem atendidas, foram levadas até o hospital de Mariporã e o restante fugiu. Então, é sim um cenário de bastante impunidade que deve, claro, levar em consideração não só o aspecto criminal, que deve ser feito e tomada essa iniciativa da resolução por parte das autoridades da justiça, do policiamento, como também dos próprios clubes, ao fazer, por exemplo, o banimento desses torcedores envolvidos em confusões que geram cenas tão lamentáveis quanto essas. Elisa. Muito obrigada, Jairo Nascimento. Muito importante trazer aqui o teu olhar bastante experiente nesse quesito de falar sobre diferentes assuntos, mas especificamente também sobre futebol e esses absurdos que ocorrem entre os torcedores. Obrigada, Jairo.